Eu vou ler João 16. Aleluia. Olha só. Do 30 ao 33. Porque o que me impressionou aqui é que os discípulos já andavam com Jesus. Já tinha visto milagres. Já tinha visto tanta coisa, tantas maravilhas. Mas tu vai entender aqui que precisou ele mais uma vez repetir. Você já começa a entender ali. Agora conhecemos que sabe tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saísse de Deus. Olha a resposta de Jesus para a igreja. Leia, igreja, por favor. Respondeu Jesus: credes agora? Quantas coisas já tinham passado? Credes agora. Foi necessário, eles viram tantas coisas, mas se a gente ler atrás, dentro do capítulo 16, você vai ver que Jesus começa a falar para ele que não vai falar mais em parábola, que vai ser direto. Então tem coisa na nossa vida que vai ser dessa forma. Vai ter que ser direto, pastor. Porque tem hora que tu quer amaciar, quer ser amigo e não adianta. Então seja mais sincero, mais direto. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarás só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. A igreja. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí. Para ter paz, só com Cristo. Está desanimado para voltar a ter ânimo, só com Cristo. E os discípulos demoraram a entender isso. Passaram por tantas coisas. O pastor falou hoje aqui que eles sofreram, mas sofreram com Jesus. Mas só que a partir do momento que aí já está chegando a hora da partida, eles têm que começar a aprender a sofrer sozinho, mas sabendo que era necessário, porque viu um Consolador. E esse passaria com a gente, que passa até hoje. Então a nossa maior necessidade é confiar em Cristo. Mas só que a gente passa por tanta coisa na nossa vida e acaba sendo descrente. A gente deixa de crer que Deus pode todas as coisas. E não precisa não falar. Não precisa. Porque antes mesmo de tu pensar, ele já sabe. Então nós entendemos que basta crer. Que a chave é a tua fé. Porque sem fé não tem como. Não tem como. Então vamos repetir o 32 em nome de Jesus e o 33. Todos juntos. No 3. 1, 2, 3. Eis que chega a hora e já se aproxima. E vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, né? E aí, até que sejamos um só. Quem crê em Jesus, crê que Ele é o caminho. Quem crê em Jesus, crê que Ele é a verdade. Quem crê em Jesus, crê que a vida eterna existe. E não tem outro caminho, se não for através de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai. Jesus é merecedor de adoração. Você vai nos ajudar a louvar com as palmas. Vamos lá. Bem bonito para Jesus. Um hino bem conhecido. Peço a ajuda das crianças. Me ajudem aí. Fica de pé, criança. Vamos lá. Quando a noite fria cair sobre mim, no deserto eu me encontrar. Viver cercados por Egito, eu vou Faraó. Sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Me levará a te confiar. Me levará a te confiar. E as crianças cantam energia. Então eu direi, vamos lá, e eu cantarei glorificando em sua presença. Então eu direi, e eu dançarei, glorificando em sua presença. Porque o nosso Deus está aqui.
no monte e hoje eu quero estar passando para a igreja. Assim que eu e minha família, minha esposa, meus filhos, chegamos aqui na Concef, Deus tem feito maravilhas. Primeira coisa é que nós voltamos para o caminho do Senhor. Estávamos aí de igreja em igreja, mas hoje estamos congregando na Concef. E quando eu entrei aqui, eu falei do curso, falei das aulas, mas antes disso, eu sou da Marinha Mercante. E eu já fiquei embarcado durante muito tempo. Saí por algumas coisas da Bíblia, mas Deus tem falado muito no meu coração sobre isso. E quando eu entrei na Concef, eu estava fora da Marinha. E em 2 meses, Deus moveu os céus e a terra. Deus fez um milagre tão grande, que amanhã eu estou fazendo meu último exame admissional. Isso não é para minha glória, isso não é para minha honra, mas é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia, não pare de crer. Eu gostaria de deixar para os irmãos as seguintes palavras: os tempos difíceis, eles não duram para sempre, irmão. Pode ter certeza disso. Lá em Salmo 126, versículos 5 e 6, diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus peixes. Apesar de eu estar fora às vezes da igreja, mas nesse tempo eu nunca deixei de acreditar em Deus. Eu nunca deixei de escolher, de jogar a minha semente. Conheci minha esposa e nós estamos todo dia plantando um pouquinho mais, para sermos melhores a cada dia mais. E Deus não se esquece disso. Então, meu irmão, se você está na dificuldade, continua plantando a tua semente. Deus está te olhando, Deus está vendo o que você está fazendo, e a tua promessa vai chegar. Eu creio, aleluia. Eu gostaria nesse momento de passar a nossa palavra para o nosso irmão Leandro, dar a oportunidade dele, e depois eu gostaria da Juliana estar louvando para a gente. Glória a Deus, igreja. A vitória é nossa. Operando Deus. Se Deus é por nós. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Isso. Bota aí para mim, por gentileza. Eu quero deixar uma palavra de vida para você nessa noite. Deus tem uma palavra de ânimo para a gente. Josué, capítulo 1, verso número 9. Um texto bem familiar, que diz assim a palavra do Eterno: não te mandei eu? Esforça-te e tem, não temas e nem, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que. Dentro desse texto, percebam que o capítulo 1 de Josué, dá aqui um pouquinho da tua atenção. Dentro do capítulo 1 de Josué, perceba que o capítulo 1, ele começa diante de um cenário que não é nada agradável. O cenário que o capítulo 1 apresenta é um cenário que não é das melhores. O quadro que o capítulo 1 vai vir até a nós é um quadro triste, é um quadro de dor, porque Josué vai começar o seu ministério perdendo nada mais e nada menos do que a sua maior referência. A referência dele era ninguém mais e ninguém menos do que Moisés. Josué era tão conectado com Moisés, porque você vê que aonde estava Moisés, ali você encontrava Josué. Josué sempre estava aos pés de Moisés, porque ele entendeu que Moisés era um alguém que tinha tudo para poder passar para ele tais ensinamentos. E diz a Bíblia que agora no capítulo 1, Moisés, como de costume, vai subir um monte, e naquele dia Moisés agora ele não vai mais descer do monte. Naquele dia ele não sobe o monte, mas ele não desce do monte. E
diz a Bíblia que agora Deus se apresenta para Josué. E eu acredito assim que Deus falou com Josué e dizendo: ó Josué, hoje o cenário é diferente. Hoje Moisés não vai descer. Aí parece que eu vejo Josué olhando para Deus e dizendo: não estou entendendo, como é que é isso? Ele é meu líder, ele é o meu mestre, ele é minha referência. E Deus está dizendo para ele: eu sei que ele é muita coisa para você, mas hoje eu estou dizendo que ele não vai descer. Mas por quê? Porque Moisés morreu. E cadê o corpo dele? Tomei para mim. A notícia que Josué vai ouvir é uma notícia de dor, é a notícia do luto. E é bem verdade que toda pessoa que quando se encontra diante do cenário do luto, o que a pessoa faz diante disso? Geralmente a pessoa se tranca dentro de um quarto, ou geralmente a pessoa vai adquirir a síndrome do pânico, ou outras pessoas vão começar a tomar remédio para poder se controlar, porque a depressão vai tomando conta. E aí Deus me trouxe aqui nessa noite para te dar uma palavra, dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo, e esforça-te e tente bom ânimo. Eu vim trazer uma palavra para alguém que talvez entrou aqui nessa noite quebrado, dizendo: eu estou triste, eu estou cabisbaixo, o meu quadro é de luto, o meu quadro é de tristeza, o meu quadro é de dor. Mas Deus está dizendo para você: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Nesse quadro você não está sozinho, o Deus de Josué também está contigo. E eu vou dizer para você assim: ó, esforça-te e tem de bom ânimo. Quem sabe essa semana você recebeu uma notícia que não era das melhores, hein? Porque tem dias que a gente chega na igreja quebradinho. Não tem esse dia? Que você não quer falar nada, você não quer nem cantar. Você só quer apenas um abraço. Aí de repente Deus toma alguém aqui no altar, no louvor, nos mistérios. Aí vem aquela irmã marchando e tu não entende nada. E aquela irmã te dá um abraço. Aí sai o outro daqui, vai na portaria, abraça o outro lá. O que é isso? É Deus dizendo para você: eu estou contigo. Josué, ele vai adquirir sintomas que naturalmente aí você adquire. Qual? Que se nós perdemos alguém, nós vamos ficar tristes, nós vamos chorar. Mas Deus vai falar para ele assim, no versículo 5, Deus fala para ele assim: ó, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Por mais que o quadro pareça ser irreversível aos seus olhos, toma isso por lição nessa noite. Deus não vai deixar você sozinho diante desse cenário. Tudo está dizendo que não vai dar, mas eu posso te dizer uma coisa: existe um Deus que ainda faz e acontece por nós. O mesmo prazer que você teve, Márcio, eu também tive esse prazer sexta-feira. Eu fiz exame admissional. Que prazer gostoso. Alguém aí embaixo vai sentir esse prazer também ainda essa semana. Se você crê, levanta a sua mão e dá glória a Deus. E Josué agora vai ter prazeres na vida dele que ele nunca teve antes. Que é que eu encerro a minha saudação. Qual os prazeres que Josué sente? Ele sente um tanto prazer em Deus, que um dos prazeres que ele sente em Deus, que eu me espelho tanto, foi aquela passagem das muralhas. Ele teve um prazer que poucas pessoas tiveram. Qual? Ele teve um prazer de ver as muralhas cair por terra diante dele. E aqui eu encerro e deixo essa palavra para você nessa noite. Passa a sentir esse prazer em nome de Jesus. Orando, ver muralhas cair diante de você. Não importa o laudo médico, não importa o que o juiz disse, não importa o que o advogado disse, ainda é Deus que dará a última palavra do respeito. Se eu fosse testemunhar aqui, ia ficar muito
tempo, mas eu posso te falar sem sombra de dúvida, que se Deus tem uma história na sua vida, ninguém pode apagar. Tu pode cair, se arrebentar, fica tranquilo. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, irmãos, amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? É motivo de alegria estar na casa do Senhor mais um domingo, para exaltar e glorificar o nome dele, amém? Vamos adorar a Deus. Faça dessa canção uma oração nessa noite. Oh, aleluia! Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por maior pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu sou uma hoje, mas
capítulo 5, Glória a Deus. o versículo 34 ao 36, que vai dizer assim: e ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Esse capítulo ele vai falar de 2 milagres. De uma mulher que Jesus estava a caminho da casa de Jairo, onde a sua filha estava enferma, muito enferma, e havia nessa cidade uma mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia vai nos falar que essa mulher que tinha esse fluxo de sangue já há 12 anos, ela ouve falar que o nosso Jesus está passando, e essa mulher decide por conta própria ir até Jesus, e ela mesmo declara a sua bênção. Ela fala: se eu somente tocar nele, eu sararei. E o que ela declara com a sua própria boca acontece sobre a sua vida. Ela toca em Jesus, ela passa por uma multidão, ela consegue romper a multidão, ela consegue tocar nas vestes de Jesus, e ela consegue que de Jesus dá virtude para a vida dela. E Jesus libera para aquela mulher paz, cura, aleluia, e salvação. Só que do lado de Jesus tem alguém que está vendo tudo aquilo acontecer. Tem alguém que está olhando já, que está vendo um milagre acontecer na vida daquela mulher. Tem um homem chamado Jairo que está olhando toda aquela situação e necessitando de um milagre, mas uma notícia chega: não precisa mais enfadar o mestre, porque tua filha está morta. Aleluia. Do lado tem alguém que não precisa de motivação para tocar e receber cura, porque ela entende que a própria motivação tinha que vir dela. Aleluia. Foi dito aqui sobre Josué, e eu acho interessante que Deus vai dizer para ele se esforçar, Deus vai liberar a palavra para ele, mas o levantar tinha que vir da parte dele. Aleluia. Aquela mulher está sofrendo com enfermidade, sabia onde a cura estava, e só ela poderia se levantar para conseguir aquilo que ela precisava. Eu não sei se tu entendeu o que Deus falou comigo na minha casa. Luana, não vai ser o seu vizinho que vai se levantar, não vai ser sua família. Eu vou te dizer, mas nem o teu marido, e vai ter dia que nem as tuas filhas. Você vai ter que se levantar, e essa decisão é tua. Tem alguém que está de um lado e não precisa de motivação, mas tem alguém que está do lado de Jesus perdendo a fé, porque a notícia está morta, mas Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Jairo, não temas, creia somente. E é essa palavra que eu quero liberar para você. Eu não sei o que você deixou em casa, eu não sei o que te motivou a entrar aqui, tá? Bem verdade é, nós estamos aqui para adorar, mas às vezes o que te motivou a chegar é que tu precisa de uma libertação naquela casa, tu precisa de uma cura naquela casa, tu precisa de uma porta aberta, tu precisa voltar para casa com um milagre. De repente tem alguém dizendo: isso não é para você, essa porta não é para você, esse curso não é para você, esse marido não é para você, ministério não é para você. Mas Jesus hoje entrou na Confef e está do nosso lado dizendo: não escuta a notícia que está chegando, segura a minha palavra, segura a minha palavra, segura a minha palavra, e a palavra é: não temas, creia somente. Porque quem está com Jesus está na maioria. Jesus olha para Jairo e diz: não fica triste não, a notícia é de morte, mas tu está do lado de quem tem vida. Não fica triste não, a notícia é que a porta se fechou, mas tu está do lado do dono da porta. Não fica triste não, porque te abandonaram, mas quem está do teu lado não te abandona. Não fica triste não, porque tu queria viver certas coisas e até hoje não aconteceu, mas quem está do teu lado realiza. Quem está do teu lado tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha.
troca nesta noite, mas eu quero te dizer que vai passar. Eu tenho uma palavra pra você. Não desanime, pois tudo que você pediu a Deus já está vindo. Você crê nisso? E este dia Deus te viu chorar num canto escondido. E você mal conseguia falar, só se ouvia o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo pra tua alma. Então enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Agora nesta noite. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, eu vou te Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para tua Então enxugue essas lágrimas no rosto e
Cumprimento a amada igreja com a santa glória da paz do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero render mais um culto de ações de graça por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida. Esse louvor falou muito no meu coração. Eu estava ali pensando. Falei com a minha esposa hoje que verdadeiramente o Senhor é bom todo o tempo. A Bíblia diz que os pensamentos dele são maiores que os nossos. E todo mundo sabe aqui que eu estou montando casa. Eu falei, Senhor, eu só quero uma casa. E Deus a cada dia me surpreende. Dessa vez foi o irmão ali, foi usado para abençoar aí, botou no grupo aí, chegou lá em casa uma cômoda, chegou um armário, chegou uma série de coisas. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho uma palavra de oferta. Se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 34. É muito semelhante à outra, a última, o qual tive a oportunidade. 2 Crônicas, capítulo de número 34, verso de número 8. Para você entender a importância da sua oferta. Glória a Deus. O título é Josias repara o templo e Uquias acha o livro da lei. 8, 9, 10, 11, 12. Diz assim a palavra do Senhor. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Elias, e Maazias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. 9. E foram a Ezequias, o sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido da mão de Manassés e de Efraim, e de todo o restante de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e os habitantes de Jerusalém. E eles entregaram aos que tinham cargo da obra, superintendiam a casa do Senhor, e a este deram aos que faziam a obra, trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E deram-nos aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras, para juntarem e para servirem as vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E eu encerro aqui. E estes homens, a igreja no 3. 1, 2, 3. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Sulão, dos filhos de Joatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos, instrumentos de música. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Mais um texto que nos revela a importância da sua colaboração. Um rei que necessita de ajuda para edificar a casa do Senhor. Josias foi um jovem que reinou com 8 anos de idade, porque o seu pai e o seu avô foram um dos piores reis que existiam naquela época. Se não me falha a memória, um foi Amon, esqueci, perdão. Mas aos 18 anos de idade, ele já tinha banido toda a idolatria que havia na terra, com a preocupação de seguir os mesmos passos de Davi, ou seja, com o desejo de agradar ao Senhor, assim como seu pai, Davi, que não era pai, é apenas um exemplo de liderança, servia ao Senhor. Então a importância da igreja na terra é de banir todo o território inimigo. Foi quebrado todo o altar de Baal que foi edificado pelo seu avô e pelo seu pai. E agora ele conta com a ajuda, não somente dos edificadores, que sou eu e você que trabalhamos na obra, mas também de recursos para reedificar por mais uma vez o templo do Senhor. Então eu quero dizer que a tua oferta, ela é tão importante, não só para dentro desse templo. Quando você for visitar uma outra igreja, no momento ofertório, oferte também. Porque a gente contribuindo para construções de igreja, a gente está ganhando terreno para que a palavra do Senhor seja propagada. A gente está ganhando terreno para a construção
igrejas nós construímos, menos altares de Baal serão edificados. Altares de Baal, que eu digo, é o bar onde vende bebidas alcoólicas e ali tem prostituição, tem alcoolismo, gera agressão, gera muita coisa. Que dali, outro altar de Baal, muitas pessoas vão para beber, para depois ir para dentro do tráfico. Outro altar de Baal, eu não estou falando só de centro, espíritas, não é isso. Não é isso que eu quero me prender a só esse tipo de altar. É tudo aquilo que pode levar o homem à ruína e à queda. Então, quando você contribui para a edificação de uma igreja, você está propagando o Evangelho. É essa palavra que eu quero trazer para a igreja, para você entender a importância da sua colaboração. Porque quando você colabora na obra do Senhor, o Evangelho ele ganha terreno por onde quer que a palavra é levada. Aleluia, glória a Deus. Com 8 anos de idade, missionário, aquele menino com 8 anos de idade começa a reinar, querendo seguir os passos de Davi, caminhos que agradam ao Senhor. Se coloca de pé. Eu quero orar pela tua vida. Que nesta noite nós venhamos ser como esse rei, um jovem, preocupado em restaurar e reerguer o templo do Senhor, para que haja uma adoração ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo vê, ao Deus que guarda, ao Deus que livra, ao Deus que restaura, porque eu tenho certeza, nossa irmã Thaísa fala isso, quando você investe no céu, o céu investe em você também. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esta palavra, mas te pedir, Senhor, que nós venhamos ser como este jovem e como os edificadores daquela época, Pai, preocupados em restaurar, em construir, em reconstruir a tua casa, para poder, Pai amado, Pai querido, banir, Senhor, do meio do povo a idolatria, Pai amado, Pai querido, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Então, Pai, que o teu Espírito venha tocar, venha falar com cada um, Senhor, a importância que é a oferta, a importância que é o dízimo, Pai amado, Pai querido, para que haja edificação e reparação do teu templo, para que assim nós possamos levar a tua palavra. Pai amado, Pai querido, mantenha, Senhor, essas portas abertas, Pai amado, Pai querido, entra também no lar de cada um, porque só o Senhor sabe o que cada um necessita. Eu já quero te agradecer, Deus, porque eu creio, Senhor, na vitória desta igreja, eu creio na vitória dos outros templos, e eu agradeço, Senhor, porque eu creio na vitória dos meus irmãos, é aquele que me diz, glória ao Senhor Jesus. Hey!
Jesus, essa noite é noite de vitória, onde apresentamos a nossa irmã para ministrar a tua palavra. Abençoa a sua vida, usa ela, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Cumprimento a igreja da Paz do Senhor, amém? Irmãos, desde já eu quero agradecer a oportunidade ao meu pastor, não só pela responsabilidade da gente estar ministrando nos dias de domingo, mas pela responsabilidade maior, que é estar trazendo a palavra do Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Nós iremos ler Juízes, capítulo 6, versículo 1. E como complemento, iremos ler também o capítulo 7 e o versículo 17, 16 e 17. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Os irmãos encontraram, amém? O título do texto diz o seguinte: servidão sob os midianitas. Versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Agora vamos para o capítulo 7 e vamos ler o versículo 16 e 17. Versículo 16. Então, repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Versículo 17. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Irmãos, estamos em guerra. O Senhor tem confirmado isso desde o início do culto. Durante semanas o Senhor tem falado sobre guerras, sobre batalhas. E eu tenho certeza que entraram pessoas aqui em batalhas, em guerras travadas, precisando ser vencidas. Nesta noite o Senhor ele vai falar com você. Aleluia. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, deve ter aproximadamente mais 2 a 3 semanas que o Senhor falou comigo a respeito dessa passagem. Estamos diante de um texto muito conhecido. Quem nunca leu ou quem nunca ouviu falar da batalha dos Gideões e dos 300? Se você não leu, você já ouviu algum pregador ministrar sobre essa passagem. O Senhor me deu um tema curto e rápido: estamos em guerra. Eu estou em guerra e você também está em guerra. A igreja está em guerra. E é necessário a gente se atentar a algumas coisas para que a vitória chegue conforme Deus determinou. A vitória para o povo ela já era garantida. Só que alguns processos, algumas etapas precisavam ser vencidas para que o povo alcançasse a vitória. Primeiro, eu quero te falar um pouco a respeito do livro de Juízes. Os teólogos vão dizer que neste período, ou melhor, a Bíblia também vai nos dizer que Josué já tinha morrido. Não havia mais líderes em Israel. E os líderes que tinham eram os anciões, que assim levavam o povo e conduziam o povo, dando conselhos, trazendo para perto de Deus. Quando entramos dentro do livro de Juízes, a Bíblia ela começa a nos dizer a respeito de homens que foram levantados por Deus para poder livrar Israel dos inimigos. Os juízes não eram aqueles que julgavam apenas as causas. Os juízes eles eram líderes espirituais e neste caso alguns deles líderes militares. Por quê? Porque Israel em Canaã estava sofrendo constantemente ataque dos inimigos. E quando entramos dentro do capítulo 6, porque eu não posso chegar no 7 sem falar do 6, a Bíblia ela começa a nos relatar que agora o povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido por Deus, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia nos diz
que agora o povo, ao invés de adorar a Deus, começou a adorar o Deus daquele tempo, que era o Deus Baal. A Bíblia fala que por isso Deus permitiu que os midianitas assolassem o povo, oprimissem o povo durante 7 anos. Como nós sabemos, o povo de Israel era um povo eleito, um povo escolhido, um povo separado. Só que o Senhor, Ele não divide a sua adoração. O Senhor, Ele não divide. Quando Ele nos chama para uma grande obra. Só que nós sabemos que temos um Deus e temos que adorar somente a Ele. E Israel estava adorando a Baal. E o Senhor não ficou satisfeito, porque a adoração é somente dele. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo épocas onde pessoas estão adorando altares de Baal, estão adorando outros deuses, mas ao Senhor não adoram mais. Adoram o pregador, adoram o profeta, adoram o cantor, mas o Senhor esquecem de adorar. E o povo foi assolado porque dividiu a adoração. A adoração é dele, irmão, a adoração é somente para ele, não tem outro. O interessante é que a Bíblia começa a me dizer que os midianitas invadiam a cidade de Canaã, tomava o fruto da terra, tomava o rebanho do povo. O povo tinha que esconder tudo que tinha, os seus mantimentos em cavernas, por causa do ataque do inimigo. Só que o interessante que Deus começou a ministrar no meu coração é que se o povo estava sofrendo, foi porque deu legalidade. O interessante é que existe a vontade absoluta do Senhor para mim e para a sua vida, mas também existe a vontade permissiva, onde o Senhor permite muitas coisas, irmãos, por causa da nossa desobediência. Porque foi assim nesse momento com o povo de Israel. O Senhor permitiu porque desobedeceu. O Senhor permitiu porque não ouviram a voz dele. O Senhor permitiu porque eles não fizeram aquilo que já sabiam que teria feito, adorar a Ele. O interessante é que Israel deu legalidade, porque se antes só adoravam a Deus, agora eles passaram a adorar a outros deuses, abrindo porta para que os inimigos entrassem e invadissem a sua terra. O interessante é que o Senhor começou a falar comigo que no meio do povo havia uma parte corrompida, porém ainda existia uma parte que ainda não tinha se corrompido. Só que devido à corrupção de uma parte, outras pessoas também pagaram o preço. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que entraram pessoas nesta noite. Algumas estão sofrendo a consequência da sua desobediência, porém outras pessoas ainda estão pagando o preço por causa de outras pessoas que desobedeceram e estão sofrendo resquícios, irmãos, por causa da desobediência de outro. O Senhor começou a falar comigo que existem pessoas que deram sim legalidade para o inimigo entrar, que deram sim legalidade para o inimigo saquear, só que existem outras pessoas que não deram legalidade, mas talvez foi o marido que deu, talvez foi a esposa que deu, talvez seja o filho que esteja dando legalidade e o inimigo está entrando e invadindo a terra. O Senhor começou a falar que iriam entrar pessoas aqui que estão sendo saqueadas diariamente pelo inimigo, que estão sendo diariamente bombardeadas pelo inimigo, que não sabem mais o que fazer, porque quando planta o inimigo vem e colhe, que quando bota o gado vem o inimigo e rouba. Mas o interessante é que o texto começa a nos dizer que quando o povo se volta para Deus e começa a clamar, as coisas mudam. Eu começo a ver que quando o povo se arrepende, Deus entra. Que quando o povo se volta para Deus, Deus faz. Que quando o povo se volta para
que Deus trouxe provisão no deserto. Começaram a se lembrar que Deus trouxe refúgio no deserto, que Deus trouxe descanso, que Deus trouxe... E aí começaram a clamar ao Senhor. Eu não sei se você ainda não entendeu, mas o Senhor está te trazendo à memória tudo aquilo que Ele fez até hoje. Ei, começa a clamar pela tua família. Começa a clamar por aquilo que o inimigo está saqueando. Começa a clamar. Uma parte do povo se arrependeu, porque foram eles que pecaram. A outra parte já está orando. A Bíblia me relata isso. O interessante é que quando o povo se volta, o Senhor então escuta a oração, usa um profeta e fala com aquele povo. É consequência. Só que mesmo assim, irmãos, o Senhor usa de misericórdia para mudar a história mais uma vez daquele povo. Mesmo sendo consequência, mesmo tendo pecado, a misericórdia do Senhor estava sendo estendida sobre aquele povo. É como se Deus dissesse aqui: ei, até aqui o inimigo foi, até aqui o inimigo invadiu, até aqui o inimigo saqueou, só que o meu povo clamou e agora vai mudar. Até aqui o inimigo entrou, mas a partir de agora o meu povo está clamando, o meu povo está me buscando e não vai ter que ir embora. E ainda não sei se você ainda não está entendendo, mas Ele te trouxe nessa noite especialmente para te dizer que se você começar a clamar, querido, teu inimigo vai ter que ir embora. Se você começar a clamar, ele vai ter que bater em retirada na tua casa. Se você começar a clamar, quando o povo começou a clamar, o Senhor se levantou. Ei, os meus filhos não vai ficar dessa maneira, não. Os meus filhos não vai ficar desse jeito, não. E aí, irmãos, a história começa a me relatar que havia um homem que Deus estava observando, com certeza. Porque quando o anjo se apresenta para ele, a primeira coisa que o anjo cita em dizer a Gideão: homem valente, homem valoroso. A Bíblia nos diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar. E você já escutou ou você já estudou que o lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar em uvas e extrair o seu suco. Só que Gideão, ele estava fazendo um esforço a mais. Ele estava fazendo um esforço sobrenatural. Por quê? Porque ele precisava de mantimento. Então ele estava malhando o trigo no lagar. Só que o Senhor viu isso. O Senhor encontrou nele uma característica diferente dos outros. Ele era esforçado. Ele era esforçado, irmãos. E muitas vezes você se esforça e acha que ninguém está te vendo. Só que o Senhor já observava a caminhada de Gideão. O Senhor já observava o esforço que aquele homem estava fazendo. Ei, querido, quando tu acha que ninguém está te vendo, Ele está vendo. Quando você acha que ninguém está vendo o teu esforço, Ele está contemplando. Tem um Deus observando. Talvez na tua casa você é o único que está na brecha. Talvez na sua casa você é o único que tem que jejuar, porque se tu não jejuar, outro não jejua. Você é o único que está em oração, porque se tu não orar, outro não ora. Mas Deus está vendo o teu esforço. A primeira característica que o anjo cita nele é: homem valente, está se esforçando. E aí a Bíblia começa a dizer que o anjo do Senhor se apresenta para Gideão e começa a ter um diálogo com ele. A Bíblia fala que o anjo revela que o povo seria liberto pelas mãos de Gideão e que ele iria para a guerra. Porém, os israelitas iriam ganhar a guerra contra os midianitas. O interessante, querido, que não era apenas um inimigo. Havia os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente. A Bíblia nos relata que existiam 3 inimigos potentes contra o povo de Israel. Os historiadores vão me dizer que o exército inimigo tinha aproximadamente 135 mil homens, irmãos. Só que quando o anjo se apresenta para Gideão, Gideão vira para o anjo e fala: eu sou o menor na casa do meu pai. Como poderei eu vencer essa guerra junto com os israelitas, porque eu sou o menor da
confirmando a promessa. A Bíblia continua a dizer que depois disso, após essa confirmação, Gideão edifica um altar para o Senhor. E ele diz: o Senhor é Deus de paz, e por isso eu vou chamar este lugar de Jeová Shalom. Aleluia. O interessante é que a Bíblia, ela nos traz uma riqueza de formas de como Deus se apresenta. Gideão aqui fala que ele é Jeová Shalom. Só que nós vemos a Bíblia falar a respeito do Jeová Jireh, que é a nossa provisão. Vemos a Bíblia falar a respeito de Jeová Rapá, que é o Deus da cura, de Jeová Shammah, que é o Deus que está perto. Ei, querido, mas ele também é general de batalha, o Senhor dos exércitos. Ele traz paz, traz provisão, ele está perto, ele traz cura, mas ele também se apresenta na peleja para te dar vitória. Ele também se apresenta na peleja para te dar vitória. Êxodo capítulo 15, versículo 3 vai dizer isso. Quando o povo está lá e vence, o Senhor é varão, valente, general de batalha. Jeová é o seu nome. Se você ainda não começou a entender, na tua guerra, Leandro, tu não está sozinho não. Na tua guerra, tu não está sozinho não. Existe um general que vai diante a você para te dizer que sozinho tu não peleja não, mas ele está contigo. Sozinho tu não vence não, mas ele está indo com você. Sozinho tu não pode não, mas ele está fazendo e trabalhando a teu favor. Jeová, homem valente de guerra. Deus estava se apresentando dessa forma para o povo ali naquele momento. Aleluia. E aí, mais uma vez, o Espírito do Senhor se aposta de Gideão. E a palavra vai me dizer que agora ele vai lá e derruba os altares de Baal. Primeiro ele levantou um altar para o Senhor. Depois ele foi lá, derrubou os altares de Baal. E aí os inimigos perceberam que alguma coisa diferente estava acontecendo em Israel. Porque até agora o povo estava adormecido. Até agora o povo estava disperso. Mas agora tem algo diferente. Os altares de Baal foram derrubados. A história começa a me dizer isso. Que aí o nome de Gideão é mudado para Jerubbaal. A Bíblia me diz que os homens, vendo que o altar de Baal havia sido derrubado, bate lá na porta de seu pai, que se chama Joás, e fala: ei, foi teu filho, traz ele aqui para a gente matar. Só que seu pai, ousado, virou para aqueles homens e respondeu: ei, deixa Baal contender com eles. Primeiro ele adora, depois ele derruba os altares. Primeiro ele adora, depois ele tira aquilo que não era a vontade de Deus. Primeiro ele adora, depois ele desfaz aquilo que não agrada a Deus. Irmãos, se o Senhor está falando contigo, você pode vir até aqui para adorar, mas quando você for embora, tem que ser destruído aquilo que não é da vontade de Deus na tua vida. Porque ele recebe a nossa adoração, ele recebe, mas não adianta a gente deixar o altar de Baal estendido. Não adianta. Ele adora, mas ele desfaz aquilo que não é da vontade de Deus para o povo. E aí, irmãos, a história é mudada. Os inimigos perceberam que algo diferente estava acontecendo, o povo se despertou. Porque até agora estava todo mundo adorando o mesmo Deus que a gente. Até agora estava todo mundo fazendo a vontade do nosso Deus, com Deus minúsculo, como a Bíblia relata. Então o povo se despertou, alguma coisa aconteceu ali. Alguém se levantou. E o Senhor falou comigo que iriam trazer pessoas aqui para estar à brecha. Pessoas aqui que iriam se levantar de uma forma diferente. O Senhor falou comigo que estava chamando pessoas como Gideão nesta noite. É através de você que os altares de Baal serão derrubados na tua casa, na tua família, onde você mora. É através da tua vida. Ele está
Mas Ele nos trouxe aqui para dizer para mim e para você que Ele quer que façamos parte do exército que foi lá, que guerreou, que lutou e viu o livramento de Deus de perto. Se fosse para você ficar apenas como aqueles que desfrutaram da vitória, você nem teria vindo ao culto. Mas Ele chamou para você. Foi você para levantar. Ele chamou foi você para te colocar de pé. Ele chamou foi você para te colocar de pé perante os teus. Não foi outro não, irmão. E agora a história me diz que após ter derrubado os altares de Baal, seu nome foi mudado. Os amalequitas, midianitas e o povo do Oriente ouviu que o altar de Baal já não existia mais. E a Bíblia conta que eles foram se acampar. Sim, foram se acampar. Estavam se preparando. A Bíblia agora me fala que Gideão ele começa a listar alguns homens ao seu redor. O pessoal da tribo de Manassés, de Zebulão, de Naftali, ele começa a listar alguns homens, achando ele que todos esses homens poderiam participar da batalha. Deu um total de aproximadamente 32 mil homens, irmãos, contra 135 mil. Mesmo assim é muita gente. Mesmo assim, o número do exército do inimigo era muito grande, era muito maior. Só que quando entramos para dentro do capítulo 7, a gente vê que por mais que Gideão tivesse alistado o povo, existia ainda uma outra seleção que não era de Gideão. Ainda existia uma outra seleção que não vinha dele, mas vinha do céu para ele e ele não esperava. O interessante é que Deus começa a fazer uma seleção diferente que Gideão nem imaginava. Deus vira para Gideão e fala: dá uma ordem, avisa que os covardes e medrosos que voltem. Irmãos, a história nos diz que em torno de 20 mil homens voltaram. Os covardes e medrosos que voltem. O interessante é que os covardes e medrosos, eles voltaram. Eles depois desfrutaram, sim, daquilo que o Senhor tinha feito, mas eles não puderam participar. Por quê? Porque eles foram desclassificados da seleção que o Senhor tinha feito. O texto fala explicitamente que Deus não queria que o povo fosse todo mundo junto, muito numeroso primeiro, para mostrar que o livramento viria das mãos dele. Sim, mas depois a gente vê que o medroso não tinha como participar. Porque o medroso, ele fica paralítico. O medroso, ele não anda. O medroso, ele não consegue avançar. O medroso, ele não tem motivação. O medroso, além de não ter motivação, ele desmotiva os outros. E não foi assim que o Senhor te chamou. Havia um padrão para poder fazer parte do exército, irmão, e não podia ser medroso e nem covarde. O padrão era esse: medroso e covarde não podia participar. Só que hoje eu acredito que todo
fora. Mas aí a Bíblia começa a dizer: ei, Gideão, tem mais uma classificação aí. Todo aquele que descer no vale, pegar água com a mão e beber, você separa do mar. Mas aquele que enfiar a cabeça, você separa do outro. E a Bíblia fala que o número que pegou a água com a mão e levou até a boca foram apenas 300 homens. O interessante é que o Senhor não escolheu, entenda bem o que eu estou dizendo aqui, não escolheu quem iria participar da guerra. O Senhor desclassificou quem não poderia participar. Entendeu esse negócio? O Senhor poderia ter escolhido, mas se você não, ele desclassificou. Se é covarde, volta. Se é medroso, volta. Mas se for displicente, volta também. Porque aqueles irmãos que pegaram a água com a mão estavam atentos àquilo que estava acontecendo ao redor. Aqueles que pegaram a água com a mão tinham entendido: estou na peleja, não posso vacilar. Estou na peleja, eu não posso olhar para trás. Estou na peleja, eu não posso tropeçar. Aqueles que pegaram a água com a mão estavam ligados. Mas aqueles que enfiaram a cabeça na água, irmãos, estavam displicentes, distraídos, desapercebidos. Irmãos, e quantas distrações tiram o nosso foco? Eu não estou falando só de você, eu estou falando também da minha vida. Quantas distrações tiram o nosso foco do alvo que é Cristo? Quantas distrações tiram o nosso foco pela nossa vida espiritual? Quantas distrações tiram o nosso foco pela oração, pela nossa família? Quantas distrações, irmãos? Estamos num tempo onde somos bombardeados de informações. A gente perde tempo em rede social, estou falando para mim também, irmãos. Perdemos tempos em redes sociais, perdemos tempos na internet, maratonamos séries da Netflix, mas a gente não maratona a Bíblia. A gente perde tempo em Instagram ao invés de a gente estar orando. A gente perde tempo, irmão, acordado de madrugada, fazendo qualquer outra coisa, ao invés de estar com o joelho no chão e falando com ele em oração. Os distraídos, eles foram desclassificados. Os dispersos, irmãos, não puderam fazer parte do exército. E o Senhor te trouxe nesta noite para te dizer: ei, começa a mudar a forma que você está enxergando esse negócio. Não fique distraído, não fique desperto e nem tampouco seja displicente. Porque eu não posso ser displicente, não. O displicente é aquele que não é zeloso, é aquele que não é cuidadoso, é aquele que podia estar fazendo mais, mas falei, vou fazer até aqui que tá muito bom. E aqueles homens que pegaram a água com a mão, eles estavam vigilantes. Eu estou ouvindo barulho de guerra. Eu ainda não estou vendo a guerra. Eu sei que os meus inimigos estão vindo contra mim. Eu sei que os meus inimigos estão me afrontando. Eu sei que o inferno está me bombardeando. Ei, preciso ficar ligado. Os 300 que participaram do exército estavam ligados. Como eu falei antes, a guerra ela não começa no dia da vitória. A guerra ela já começa quando o teu inimigo te ataca. Irmãos, naquele tempo, a guerra ela começava quando os inimigos começavam a se acampar. Ali teria também que buscar acampamento. Teria que começar a separar as ferramentas. Teria que começar a afiar a espada. A guerra já tinha começado. Só que como o povo displicente, só que como o povo distraído, não ia dar para chegar até a vitória. Só que como o povo desligado, não ia dar para alcançar a vitória. Só que como o povo fora da fonte, não ia dar, irmão, para derrubar os inimigos. O Senhor está falando comigo e contigo. Precisamos ser mais ligados naquilo que está acontecendo ao nosso redor. A Bíblia nos diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Tem coisa que aos seus olhos humanos pode até parecer normal. Recebi uma afronta aqui, normal. Não é não, irmão. É o teu inimigo trabalhando contra a tua vida. Recebi uma palavra aqui, normal. Não é não, irmão. Fica ligado. Que é o teu inimigo querendo te minar com raposinha. Irmão,
fez a conta? Que cada israelita teria que derrubar em torno de 400 e 300 mil homens. Era impossível. Só um milagre. Só que tinha algo que Deus tinha prometido. E quando Ele promete, Luana, quando Ele promete, pode ter improbabilidade, pode ter impossibilidade, pode aparecer o que for, Ele trabalha no extraordinário para nos dar vitória. Ele entra onde nós não conseguimos entrar para nos dar vitória. Ele visita quem a gente não consegue visitar para nos dar vitória. Ele entra no sangue, Ele entra no coração, Ele trabalha na atenção, Ele trabalha na glicose, Ele trabalha em meio a coisas que você não pode trabalhar, mas Ele entra, porque Ele trabalha no meio das improbabilidades. E foi assim com este povo. Provavelmente, só 300 homens para 135 mil, a gente não vence essa guerra não. Mas a promessa estava de pé. A gente não vence essa guerra não. Mas quem prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. A gente não vence essa guerra não. Ei, mas quem falou para mim é aquele que me garante, pastora. Quem me deu a ordem é aquele que prepara o terreno. Quem me deu a ordem é aquele que me dá estratégia. Quem me deu a ordem é aquele que me dá ferramentas. O Senhor deu a ordem a Gideão e para o povo. A palavra é fiel. A vitória iria acontecer. O Senhor preparou o terreno. O Senhor deu estratégia. E o Senhor deu ferramentas. O interessante é que agora a Bíblia vai me dizer que o povo não foi para a guerra com espada. O povo não foi para a guerra com escudo. O povo foi para a guerra com cântaro vazio, tocha e buzina. Irmãos, quem vence guerra com cântaro vazio, tocha e buzina é estratégia e ferramenta que desce do céu. É estratégia e ferramenta que desce do céu para não serve hoje. É cântaro vazio, tocha. Ei, querido, está descendo ferramenta nesta noite. É ferramenta. O povo só. O povo achando que é isso. Gideão pediu mais uma prova de Deus. Senhor, tu falou, tu prometeu, mas me dá mais uma prova. E aí, antes da batalha, antes do momento da peleja, o anjo do Senhor falou para Gideão: oh, desce lá. Desce lá perto do acampamento dos inimigos. Pega o teu moço e escuta o que está sendo falado por ele. A Bíblia fala que agora Gideão pega seu moço, desce lá e começa a ouvir a respeito da interpretação de um sonho. E o sonho que os inimigos estavam cantando era que o povo de Israel iria destruir todos eles. Muitas vezes o Senhor usa situações e pessoas que não esperamos para nos dar resposta. Aquela resposta veio da boca do inimigo para Gideão, mas ele sabia que foi o Senhor quem enviou. Da boca do inimigo, porque eram os inimigos que estavam cantando. Mas Deus usa quem Ele quer, é isso que eu estou querendo dizer. Deus usa quem Ele quer, e Deus usou até os inimigos para dar resposta de garantia para Gideão. Gideão, eu sou contigo. Gideão, vai nessa tua força. Gideão, a batalha já vai ser vencida. Gideão, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Vai! Estamos em guerra, mas o Senhor é a nossa bandeira. Estamos em guerra, mas o Senhor é a nossa vitória. Jeová Nissi, vai, que o Senhor está indo. Beleza, que o Senhor está contigo. Guerreia, que Ele está na frente. Aleluia! E a Bíblia diz que eles chegaram antes do esperado. Eles chegaram antes do esperado para confundir o inimigo. Como eu falei, cântaro vazio, tocha e buzina. A Bíblia começa a me dizer que quebraram os cântaros. Mas o interessante, Deus falou algo comigo a respeito daquilo que o pastor já vem falando conosco sobre a unidade. Quando eles quebraram o cântaro,
cântaro. A ordem veio de Gideão. E Gideão falou: quando eu disser, façam todos. Entendeu? Quando o líder disser, façam todos. Deus estava trabalhando com homens ali no individual, mas o Senhor também estava trabalhando com homens ali no coletivo. Gideão era o líder, mas o exército precisava obedecer a voz do líder para poder garantir a vitória. E o povo não questionou. Quando eu disser, façam todos. E quando Gideão deu a ordem, aqueles homens que antes eram apenas povos israelitas, já era chamado por Deus como exército. Eram pequenos, mas já eram considerados exército. Não sabiam de guerra, mas já era considerado exército. Não tinha capacidade, mas já estava sendo considerado exército. E quando as pessoas entraram aqui achando que não tem capacidade, eu não posso, eu sou pequeno, eu sou fraco, mas o Senhor já está considerando soldado, você faz parte do exército. Foram chamados de homens, mas no final já estavam sendo considerados homens de guerra. Mudou, o status mudou. O status ficou diferente. Você está entendendo o que o Senhor está falando conosco? O status daquele povo ficou diferente. Homens de guerra, exército, homens valorosos, valentes. E o Senhor está falando conosco que Ele vai mudar o teu status. Eu não estou falando, querido, tu não está entendendo. Ele vai mudar o teu status. Ei, o medroso não vai ter medo mais. O covarde vai passar a ter coragem. O displicente vai começar a ficar ligado. Aquele que não fazia vai começar a fazer. Aquele que estava fazendo sem zelo vai começar a ter mais zelo. O Senhor está mudando o teu status. Antes você era apenas fazendo parte do povo. Agora você já está sendo chamado de exército. Ei, o Senhor está mudando os teus status, está mudando a tua patente. O Senhor está te elevando mais um nível nesta noite. Deus elevou para os israelitas mais um nível. Passaram a fazer parte do exército. E aí Gideão falou: quando eu disser, quebrem o cântaro. Dentro do cântaro, irmãos, estavam as tochas. E aí a gente vê como esse Deus é detalhista e estrategista. Eles não poderiam chamar a atenção do inimigo para o dia da batalha. Eles não poderiam ir de tochas acesas, porque se fossem de tochas acesas, o inimigo perceberia que estava sendo atacados. Então o Senhor precisou usar de estratégia para poder trabalhar e dar vitória. Ei, pega a tocha e esconde no cântaro. Escondeu a tocha no cântaro, agora vai. Se o inimigo visse a tocha, iria guerrear contra, iria se armar, iria se atacar. Mas a tocha foi escondida no cântaro como estratégia de vitória da parte de Deus. O Senhor está descendo com estratégia nessa noite. Não vai ser como você pensa, não vai ser como você quer, vai ser como Ele quer, mas tem estratégia de Deus para você. Interessante que Deus não revelou antes a Gideão qual seria a estratégia, Luana. Foi só no dia da batalha, gente. A estratégia só foi revelada para ele no dia da batalha. O Senhor só poderia te falar: vem, prepara a cama. Não, foi no dia da batalha. O Senhor está te dando estratégia, está entendendo tudo esse negócio? Se o inimigo ganhou campo até agora, ele vai ter que bater em retirada, porque tem estratégia de Deus para a tua vida.
Eu sei que você entrou aqui achando que talvez hoje seria o último culto, achando que não teria mais forças para continuar, achando que não iria conseguir resolver algumas questões que você não estava conseguindo. Mas nesta noite o Senhor me trouxe neste culto de domingo para te dizer que você está em guerra, tá sim. Você está em guerra, tá difícil, tá sim. Tá sendo doído, tá sim. Mas você não vai ficar para trás. Tá sendo doído, tá sim. Mas você não vai ficar no meio do caminho. Tá sendo pesado, tá sim. Mas tem um general na tua frente te dando as instruções da guerra. Ei, querido, tá cega, tem um general na tua frente te dizendo como tem que fazer. Tá sendo doído, pastor, tá sim. Mas o general tá te dando estratégia, o general tá te dando ferramenta. O general tá dizendo uma ferramenta para crente aqui hoje. Se alguém orava pouco, vai começar a orar mais. Se alguém jejuava pouco, vai começar a jejuar mais. Ei, querido, 300, foram 300 homens. E o Senhor falou ao meu coração, todos aqueles que entraram no culto, avisa que eu chamei para fazer parte do exército. O povo ficou, desfrutou da vitória, mas não viu o livramento de perto. É você que o Senhor quer fazer ver o livramento de perto. É você que Deus quer fazer ver o livramento de perto da mão de Deus pelo inimigo. Foi você quem escolheu. Levanta a tua mão. Senhor, eu profetizo sobre a tua igreja. Eu profetizo sobre a tua igreja ferramentas novas, estratégias novas. Eu profetizo sobre a sua igreja que quem entrou aqui fraco, com medo, este medo está caindo por terra em nome de Jesus. Todo medo, todo espírito de covardia já está caindo por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que fala ao ouvido, que não pode, que não é capaz, que não vai chegar, já está caindo por terra em nome de Jesus. Eu já estou vendo crente corajoso, eu já estou vendo crente valoroso, eu já estou vendo crente como exército, eu já estou vendo crente revestido. Senhor, eu já estou vendo crente transformado. O Senhor quer te usar para mudar a história da tua família. O Senhor quer te usar para mudar a história dos teus parentes que ficaram. Você veio, mas teve gente que ficou e é através de você que quer fazer. O Senhor quer te usar para levantar pessoas. O Senhor quer te usar para trazer transformação. É através de você, é através da tua vida, é através do teu testemunho. Como flecha nas mãos do valente, o Senhor está te chamando. Como flecha nas mãos do valente, o Senhor está te selecionando. Varão valoroso é você. É você. Juliana, me ajuda a adorar. Aleluia. É você. Poderia ser outro, mas ele te achou se esforçando. Ele te achou malhando trigo no lagar. Ele te achou, querido, fazendo esforço onde ninguém estava vendo. Ele te viu no oculto, ele te viu no secreto. Mas quando ele trouxer a tua vitória, todos terão que ver que foi a mão do Senhor que fez isso. O resultado de todo o processo que Israel passou foi vitória. O resultado de todo o processo que Israel passou foi que Deus é Deus, querido, e fora dele não há outro. Deixa ele te usar na tua casa, na tua vida, na tua família. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu curo.
engrandecer. Como os 300, Ele quer te colocar de pé. Deixa Ele te usar para trazer a vitória. Deixa Ele te usar para trazer a vitória. Para salvar, enquanto eu de tudo que te faz chorar. Deixa o Senhor te usar. É como esses 300. E o Senhor está te colocando de pé nesta noite. Enquanto você peleja, enquanto você vai para a guerra, Ele está cuidando dos teus. Ele está cuidando da tua casa. Ele está dando livramento. Ele está trabalhando a teu favor. Aleluia. Fique com essa palavra, irmãos. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. Eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Abençoe essa igreja. Passa a palavra agora. Nosso irmão Silvio. Às 19h30 aqui na porta da igreja. A saída é às 20 horas, tá bom? Jovens que se propôs vir de carro, tá? Em nome de Jesus. E pela minha casa, em nome de Jesus. Disse-lhe Jesus. Apocalipse capítulo 2. Feche os olhos. Recline um pouquinho a cabeça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, para todos sempre, e todos digam: a vitória é nossa!